Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês mais 5 propriedades envolvendo os determinantes. Aqui é o Professor Lindomar, o canal MateClick. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos olhar essa propriedade que diz o seguinte: se uma fila de um determinante é multiplicada por um número real, o determinante fica multiplicado por esse número. Então vamos lá, observe esse exemplo aqui. Temos aqui o item A, onde diz o seguinte: você vai ter que calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 2, e nós já sabemos que uma matriz quadrada de ordem 2, nós multiplicamos os elementos da diagonal principal, 4 vezes 3, 12, menos multiplicamos os elementos da diagonal secundária, 5 vezes 2, 10. 12 menos 10, 2. Então, o determinante dessa matriz é 2. Observe o que acontece agora. Eu reescrevi essa mesma matriz aqui, só que multiplicando a segunda linha por 2. Mantive a primeira linha, 3, 5, e a segunda linha multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a segunda linha dessa matriz aqui é o dobro dessa daqui. O que acontece? De acordo com o determinante, eu não preciso calcular novamente o determinante dessa matriz, basta multiplicar por 2 o determinante dessa matriz original aqui. Tá? Mas para conferirmos, observe o que acontece aqui. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 4, 20. 24 menos 20 é igual a 4. Então, eu poderia achar esse mesmo determinante aqui fazendo da seguinte maneira. Se eu peguei uma linha e multipliquei por 2, o determinante também fica multiplicado por 2. Então, 2 da multiplicação da linha por 2 do determinante igual a 4. Veja só o que aconteceu aqui nessa próxima matriz aqui, nesse próximo determinante. A primeira linha é o triplo da primeira linha dessa matriz aqui. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. E a segunda linha é o dobro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aplicando a propriedade, eu tenho 3 da primeira linha que foi multiplicada, 2 da segunda linha que foi multiplicada e 2 do determinante dessa matriz original. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Pode conferir que o resultado aqui vai ser 12 do determinante, tá? Aqui já começamos a aplicar a propriedade, tá bom? Mas, e aí o que acontece, professor, se eu multiplicar uma matriz de segunda ordem por 3 ou por um outro número real qualquer? Acontece o seguinte. Então, basicamente, nós teríamos que multiplicar por 3 toda a matriz, certo? Então, teria que multiplicar por 3 a primeira linha, teríamos que multiplicar por 3 a segunda linha e, aplicando a propriedade do determinante da primeira propriedade de hoje, nós devemos multiplicar pelo determinante, que aqui nós já calculamos que é 2. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Vamos conferir para ver se realmente isso acontece. Certo? Vamos conferir. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Só tirando a prova aqui para ver se realmente funciona. 9 vezes 12, vamos fazer a continha. 9 vezes 12 dá 108, né? 9 vezes 2, 18, vai 1. Então dá 108. 108 menos 6 vezes 15. 6 vezes 15, 90. 108 menos 90, confere 18. Então, você não precisa aplicar isso, multiplicar tudo por 3, depois calcular o determinante, não. Se você já conhece o determinante previamente de uma determinada matriz, e você tem que multiplicar essa matriz por um valor real, então basta você multiplicar o determinante, que é o resultado da matriz, pela quantidade de vezes, por esse número, a quantidade de vezes que for equivalente à quantidade de linhas que a matriz quadrada a apresentar. Nós multiplicamos o 3 duas vezes, certo? Porque tínhamos aqui duas linhas, tá? Veja só o que acontece agora se a pergunta fosse: o que ocorre com o valor do determinante de terceira ordem
se multiplicarmos todos os seus elementos por 2. De acordo com a propriedade, cada linha que eu multiplico, eu tenho que usar o mesmo fator multiplicando pelo determinante da matriz, que eu já conheço no caso aqui, que é 13, né? Eu já calculei antecipadamente que o determinante dessa matriz aqui é 13. Então, o 2 vai multiplicar a primeira linha, o 2 também vai multiplicar a segunda linha e o 2 também vai multiplicar a terceira linha. E o determinante dessa matriz é 13. Então, o resultado do produto de 2 vezes essa matriz aqui, certo? Multiplicando tudo por 12, por 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 13. 8 vezes 13 é igual a 80 mais 24. 80 mais 24, 104, certo? Então, eu fiz aqui aplicando a propriedade distributiva, né? 80 mais 24, 104. Pronto, essa é uma das aplicações da primeira propriedade de hoje, que diz que se eu multiplico uma linha por um determinado valor, o determinante dessa matriz fica também multiplicado pelo mesmo valor. E se eu multiplico todas as linhas, eu tenho que deixar um valor, um fator, para cada linha que eu multiplicar aqui. Na sequência, vamos aqui para a segunda propriedade de hoje, que diz o seguinte: se duas filas paralelas de um determinante são proporcionais, ele é igual a zero. Vamos verificar. Quando digo que são proporcionais, quero dizer assim, é o dobro, é o triplo, é a metade, certo? Então existe uma proporção entre as linhas. Observa que a segunda linha aqui é o dobro da primeira linha. Quando eu calculo o determinante aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 6 vezes 2, 12, aplicando o determinante de ordem 2. 12 menos 12, zerou. Vamos ver essa daqui, ó. O que acontece aqui, ó? Essa terceira linha aqui é o dobro dessa segunda linha. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. Então, quando isso acontece, a gente já sabe que são proporcionais, e sendo linhas paralelas proporcionais, filas paralelas proporcionais, também poderia, se fosse colunas, né? Filas paralelas na vertical ou na horizontal também funciona, tá? Então, vamos só conferir aqui realmente se vai zerar. Pela regra de Sarri, para calcular o determinante de ordem 3, a gente faz o seguinte: a gente repete a primeira e a segunda coluna aqui na frente do determinante, certo? Para facilitar a resolução. E aí a gente multiplica os elementos das diagonais principais aqui, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 10 dá 30, 5 vezes 4 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 2, 4, mais 4. Pela regrinha, menos, abre parêntese, 1 vezes 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30, e 2 vezes 0 vai dar 0. 30 mais 4, 34, menos 4 com mais 30, 34. 34 menos 34, 0. Então o determinante aí a gente confirma que realmente isso acontece, tá? Então, todas as vezes que você encontrar uma matriz onde você precisa calcular o determinante e você verificou que filas paralelas desse determinante são proporcionais, você não precisa nem fazer a continha, porque você já pode informar que você já conhece a propriedade e que essa propriedade diz que o determinante é igual a zero. Vamos aqui, nossa terceira propriedade de hoje. Se cada elemento de uma fila de um determinante é a soma de dois números, então o determinante pode ser desmembrado em uma soma de dois determinantes nos quais a fila correspondente à soma de cada novo determinante será uma das parcelas dessa soma. Aí você fala assim, meu Deus do céu, quanta informação. Mas não se preocupe não, é bem tranquilo. Aproveita, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos dar uma força aí para o canal crescer, tá? E eu poder ajudar mais pessoas com essas informações aí. Então, observando o exemplo F aqui, eu já calculei também o determinante dessa matriz, ele é menos 9. E eu observo o que acontece aqui nessa aplicação aqui dessa propriedade. Vamos olhar aqui a segunda linha. Esse 12 eu posso escrever ele como 10 mais 2. Esse 3 eu posso escrever como 2 mais 1.
E esse 9 aqui, ó, eu posso escrever como 4 mais 5. Pela propriedade, eu posso montar dois outros determinantes a partir desse, separando, desmembrando essas parcelas aqui, ó. Não mexi na linha 1 e não mexi na linha 3, repetindo aqui em ambos os determinantes. E aqui, ó, 10, o 2 vai para outra matriz, para outro determinante, 2 mais 1, 2 aqui na primeira e 1 lá no segundo determinante, 4 mais 5, 4 aqui e 5 aqui. Quando você calcular o determinante dessa matriz, você vai encontrar 6. Quando você calcular o determinante dessa matriz, você vai encontrar menos 15. O determinante, então, vai ser igual a menos 9. E a gente observa que o determinante dessa matriz original aqui também é 9. Então, essa é a aplicação da propriedade mencionada aqui, da propriedade 3, a que nós apresentamos aqui. Tá? Se você observa que você pode separar uma linha em uma soma de parcelas, né? Em uma soma, observa que tem como separar para ficar mais fácil de resolver. Então você pega essa linha que você conseguiu desmembrar e monta dois determinantes fazendo o desmembramento aí. Vamos lá, nossa quarta propriedade de hoje. O valor de um determinante não se altera se a uma fila adicionarmos outra fila paralela multiplicada por uma constante real. Então eu já previamente calculei aqui o determinante dessa matriz G, o determinante é menos 9, e aí o que eu fiz? Peguei a matriz G e somei a linha 2 com a linha 3 e gerei aqui uma nova linha e um novo determinante, mantendo a primeira linha intacta e a última linha intacta também. Mudei só a linha do meio aqui. Poderíamos fazer isso com qualquer outra linha, tá? 12 com mais 2, 14. 3 com mais 0, 3. 9 com mais 1, 10. Vamos verificar. E quando fala que multiplicada por uma constante real, eu estou como se estivesse multiplicando a segunda linha por 1 aqui, né? Quando eu somei a linha 1 com a linha 2 com a linha 3, é como se eu estivesse multiplicando a linha 3 por 1, então mantém aí a propriedade. Então, vamos lá, aplicando a regra de Sarri, certo? Para resolver aqui, repete a primeira e a segunda coluna aqui na frente e vamos calcular o determinante. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9, menos 2 vezes 10 vezes 2 dá menos 40, né? 2 vezes 10 dá menos 20, menos 20 vezes 2, menos 40. Aqui vai dar 0, não preciso informar, menos, e vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 10 vezes 0 é 0, e menos 2 vezes 14 menos 1, menos 28. Então aqui vai ficar 9 com menos 40, dá como resultado menos 31, tá? Corrigindo aqui, menos 31. Menos 31 menos 6 com menos 28 dá menos 22. Então vai ficar menos 31 com mais 22, porque eu faço o jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais. Menos 31 com mais 22, menos 9, exatamente igual, tá? Não alterou. Então, pessoal, na sequência, a quarta propriedade de hoje nos diz o seguinte: o valor de um determinante não se altera se a uma fila adicionarmos outra fila paralela multiplicada por uma constante real. Nós já aplicamos essa propriedade 4 uma vez no exemplo anterior. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte: essa linha aqui, ó, eu gerei ela foi gerada a partir dessas duas linhas aqui, ó. A equação que foi utilizada foi a seguinte: a linha 2, que eu vou chamar de linha 2 essa daqui, ela foi gerada a partir da linha 2 da matriz original menos 4 vezes a linha 3 da matriz original. Observa só. Linha 2, 12 menos 4 vezes 2, 8. 12 menos 8, 4. 3 menos 4 vezes 0, 3, né? Porque 4 vezes 0 é 0. 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 1 dá 4, né? 9 menos 4, 5. Então foi a partir dessa informação que geramos aqui. De ter observado que eu já calculei o determinante aqui, que é menos 9,
e vou calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Então, pela regra de Sarri, nós repetimos a primeira e a segunda coluna, certo? 3, 4, 2, menos 2, 3 e 0. Vamos calcular o determinante aqui. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9. Menos 2 vezes 5 vezes 2 dá menos 20. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0, não preciso representar. Menos da fórmula da regra de Sarri. Vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 0 é 0, não preciso representar. Menos 2 vezes 4 vezes 1 dá menos 8. Menos 9 é 9 com menos 20, menos 11. Menos 6 com menos 8 dá menos 2. Então aqui vai ficar menos 11, menos com menos dá mais 2, menos 11 com mais 2, menos 9, conforme a gente tinha já previsto, né? Então, se você adiciona uma fila multiplicado por um valor constante a uma fila já existente na matriz, o determinante ele não fica alterado. E a última propriedade de hoje é conhecida como Teorema de Binet. Ela diz o seguinte, que o determinante do produto de duas matrizes quadradas de mesma ordem, tem que ter a mesma ordem para funcionar, é igual ao produto dos seus determinantes. Ou seja, se as matrizes são quadradas de mesma ordem e você precisa calcular o determinante do produto de A vezes B, não precisa você multiplicar A por B, certo? Basta você calcular o determinante de A, calcular o determinante de B e multiplicar eles. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Considere as matrizes A e B. Pronto, matriz A quadrada de ordem 2, matriz B quadrada de ordem 2. Calcular o determinante da matriz A. Então vamos lá, o determinante da matriz A é igual a 2 vezes 10 é igual a 20, menos 5 vezes 3 que é igual a 15. 20 menos 15 é igual a 5. Agora o determinante da matriz B, que também é solicitado para calcular. 3 vezes 4, 12, menos 5 vezes 1, 5. 12 menos 5, 7. O determinante de A vezes B, eu não preciso multiplicar a matriz A pela matriz B para depois calcular o determinante, não. Se eu já conheço o determinante de A e já conheço o determinante de B, o determinante do produto, né, o determinante de A vezes B, basta eu fazer o determinante de A multiplicado pelo determinante de B. O determinante de A é 5 e o determinante de B é 7. Então, o determinante do produto A vezes B será 7 vezes 5, 35. Ok, pessoal? Fechou? Então, se você gostou, compartilhe o vídeo para que ele consiga chegar a mais pessoas. E valeu! Até mais, até a próxima!